E a gente tem um convidado para repercutir tudo isso. Está conosco aqui Vinícius Wu, que é pesquisador da PUC-Rio. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo. Um prazer falar com você. Boa tarde, Vitor. Prazer todo meu poder compartilhar algumas impressões sobre o que acontece nos Estados Unidos. Pois é, Vinícius. Para começar, queria falar com você sobre o futuro. O que é que você espera para depois dessa onda de manifestações? Que mundo a gente pode ter? Em que ele vai ser diferente depois dessa série de protestos que começou com a morte do George Floyd? Vinícius. Bom, veja, as manifestações, em protesto à morte de George Floyd são, sobretudo, uma reação à profunda desigualdade existente entre negros e brancos nos Estados Unidos. É uma reação àquilo que o próprio ex-presidente George W. Bush, do partido de Donald Trump, denominou como racismo sistêmico. Ou seja, o acúmulo de séculos de desigualdade e nos últimas décadas de aprofundamento dessas desigualdades que penalizam profundamente a população negra, de modo que tenhamos níveis de desemprego muito maiores entre os negros americanos do que entre os brancos, e agora na pandemia da Covid há mais mortos pela pandemia proporcionalmente do que na população negra do que entre os brancos. Isso tudo obviamente gera essa energia das mobilizações que na verdade são uma reação a todo esse processo. Mas na prática, Vinícius, o que é que poderia ser feito para combater então esse cenário? Mudanças em leis, de repente? O que é que se imagina na prática para combater todos esses problemas que você apontou? Veja, os Estados Unidos vão precisar, obviamente, refletir a respeito da superação dessas desigualdades, de modo a proporcionar uma equalização em termos de acesso a direitos, que obviamente se distribui de maneira desigual. Alguns estados, por exemplo, o estado de Minnesota já está discutindo, por exemplo, fazer uma profunda revisão das estratégias policiais e anunciar, inclusive, a abertura de investigações sobre as ações policiais nos últimos 10 anos. O prefeito de Nova York e o governo de Nova York, que também tem reagido de maneira bastante distinta da postura do presidente Donald Trump, tem anunciado também uma necessidade de refletir a respeito de políticas que possam equalizar essas desigualdades e criar melhores condições de acesso a direitos fundamentais que muitas vezes são negligenciados aos negros norte-americanos. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, os negros americanos representam 13% da população americana, no entanto, representam 40% dos encarcerados. Se são 13% da população negra, agora, durante a pandemia da Covid, representam 25% dos mortos fatais pelo coronavírus. São 23% dos mortos em intervenções policiais. Então, eu acho que essa dinâmica de reprodução da desigualdade ela vai precisar ser revista. E acho que as estratégias, considerando, obviamente, que os Estados Unidos agora está às vésperas de uma eleição, serão objeto de reflexão, e os temas da educação, do acesso a serviços públicos, sem dúvida alguma, vão ser decisivos para que se busque melhores condições de igualdade e afirmação dos direitos civis dos negros norte-americanos. E você acha que isso pode chegar com a mesma força aqui ao Brasil, Vinícius? A gente já viu alguns atos, algumas mobilizações, mas talvez ainda não com a mesma intensidade dos Estados Unidos. Você acha que a gente pode chegar a isso e mais, se seria desejável que isso acontecesse, Vinícius? Olha, o que nós temos percebido, inclusive nas análises que vários centros de pesquisa têm realizado sobre o debate público nas mídias digitais, é que há uma mobilização muito forte nas redes sociais, isso desde o início da pandemia do coronavírus, questionando inclusive a postura do governo brasileiro e agora, mais recentemente, questionando essas relações de profunda desigualdade, o racismo estrutural que permeia a sociedade brasileira de cima a baixo. Se elas vão se transformar, se essa insatisfação, que é crescente e bastante significativa nas mídias digitais, vão se transformar em mobilizações, a gente ainda vai saber isso nos próximos dias, nas próximas semanas. É claro que a própria pandemia do coronavírus inibe uma parcela da população descontente de ir às ruas. Mas eu creio que, se nós tivermos como referência a experiência de junho de 2013, das mobilizações que ocorreram a partir do mês de junho de 2013, nós teremos sim, acredito eu, manifestações significativas no Brasil nos próximos anos. Ou seja, essa transposição de uma insatisfação que já existe e é expressa através das mídias digitais
pode se transformar, a exemplo do que aconteceu em 2013, em mobilizações massivas de rua. Ô Vinícius, mas falando até do caso de 2013, a gente teve naquela época alguns atos de vandalismo, cenas de depredação e agora nos Estados Unidos também, em vários momentos desses protestos foram registradas cenas de violência, houve até prisões que aconteceram. Você acha que isso ajuda os atos ou prejudica ou é algo que tem que ser aceito mesmo assim? Qual que é a tua leitura sobre os atos de violência, Vinícius? Essas mobilizações massivas, elas contam com um contingente muito grande de pessoas e se tornam muitas das vezes incontroláveis. Os atos de violência que ocorreram em 2013 e que agora ocorrem também nos Estados Unidos fazem parte do processo democrático. É evidente que ações criminosas e ação organizada criminosa devem ser devidamente reprimidos pelo Estado, né? Enfim, no caso do Estado brasileiro ou o Estado americano, dentro também, obviamente, da racionalidade democrática que percebe que a ação de grupos ou indivíduos isolados não compromete e não deslegitima a mobilização como um todo, né? As mobilizações, elas têm a sua legitimidade, estão ancoradas em problemas sociais, econômicos e políticos bastante concretos. E se eventualmente indivíduos ou grupos organizados atuam no sentido de provocar algum tipo de vandalismo, devem ser tratados na forma da lei, mas dentro também, obviamente, de preceitos democráticos, né? Dentro de uma ideia de que a preservação do Estado democrático do direito é responsabilidade do poder público prioritariamente, né? Principalmente. Então, não faz sentido o Estado, né, reprimir, seja lá qual for o tipo de manifestação, comprometendo a ordem democrática, comprometendo as liberdades democráticas e a liberdade de manifestação, se estamos falando de uma democracia. Ô Vinícius, e você acredita na presença de infiltrados nessas manifestações que sejam os responsáveis pela violência ou não? Faria parte da própria revolta, do gesto de revolta dos manifestantes à depredação? Olha, no caso dos Estados Unidos, concretamente, não há indícios de que haja ação de grupos organizados, de grupos terroristas, como o próprio presidente Donald Trump, de maneira absolutamente inadequada, sugeriu. Até porque os alguns grupos anarquistas, alguns grupos mais radicais, têm um nível de organização baixíssimo, não são responsáveis pela maior parte, digamos assim, das pessoas, da mobilização das pessoas que estão presentes a esses atos. Representa uma parcela importante, uma parcela minoritária dessas mobilizações, mas não há indícios, não há evidências de que componham uma rede organizada, muito menos uma rede terrorista agindo nesses protestos. Assim como, por exemplo, em 2013, é importante lembrar, no Brasil, as mobilizações, que depois, inclusive, continuaram, independente da opinião que nós tenhamos sobre se as mobilizações entre 2013 e 2015 foram acertadas ou não, mas o fato é que todo aquele processo de mobilização e de participação da sociedade na cena pública se deu apesar dos incidentes que ocorreram em junho. Ou seja, não foi os incidentes que retiraram a legitimidade das mobilizações e nem fizeram com que as pautas e as agendas apresentadas deixem de ser legítimas. Isso muito menos nos Estados Unidos, eu creio que vai acontecer. Até porque já há manifestação bastante significativa de lideranças políticas, de governos, o próprio ex-presidente George W. Bush dando respaldo e afirmando a legitimidade das mobilizações que acontecem agora, né? Então, eu creio que não será esses atos isolados, enfim, que vão prejudicar ou retirar a legitimidade dessas mobilizações. Muito bem, quero agradecer aqui ao Vinícius Wu, que é pesquisador da PUC-Rio, esteve com a gente aqui no Pra Cima Deles, falando sobre essa onda de manifestações nos Estados Unidos. Obrigado, viu, Vinícius, pela participação. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Vitor. Um grande abraço.